O pessoal acredito que eles vão retornando. Então, novamente, né, eu quero agradecer vocês pela participação aqui na nossa mesa redonda. E, novamente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa redonda do módulo de Covid-19, o que é fake e o que é news, na busca por novos tratamentos, intitulado A Contribuição do Programa PG-FISFAR no Desenvolvimento Tecnológico de Novos Medicamentos para o Tratamento da Covid-19. Nessa discussão, contamos com 6 excelentes professores do nosso programa. Peço por gentileza que enviem sua dúvida pelo chat em tempo real, com o nome do professor ao qual deve ser direcionada a pergunta, para que no final da apresentação podemos discuti-las. Dou a palavra primeiramente ao nosso primeiro professor Remo Castro. Professor, fique à vontade para compartilhar se você tiver alguma apresentação. O professor doutor Remo Russo é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Minas Gerais, mestre em Bioquímica e Imunologia pelo UFMG e doutor em Imunologia pelo UFMG. Atualmente é coordenador do Laboratório de Imunologia e Mecânica Pulmonar. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a organização pelo convite. É um prazer participar da mesa redonda de vocês. E justamente nesse momento da pandemia, nós vamos trazer o que tem mais de novo sendo feito aqui no nosso programa de pós-graduação, em termos de pesquisa sobre o Covid. É um prazer poder começar e, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês é o que nós temos de dados mais recentes no laboratório sobre o estudo das proteínas recombinantes, que são componentes estruturais da proteína do SARS-CoV. No caso, então, são componentes do coronavírus, tá? Deixa eu só colocar aqui. Pois bem, pessoal, como a gente observa, a infecção por coronavírus é uma doença bem recente e é causada pelo vírus do SARS-CoV-2. E o SARS-CoV-2 ele pertence a um dos 4 gêneros da subfamília Orthocoronaviridae. Então, o gênero beta-coronavírus é o responsável pelas doenças respiratórias que nós encontramos em humanos, principalmente pelo fato dessas doenças circularem em animais e, em certa etapa, transitaram para um novo hospedeiro, no caso, células humanas. Então, se tornando uma nova doença circulante entre os humanos. Então, recentemente, esses surtos epidêmicos da SARS de 2003, da MERS de 2012, ambos de coronavírus, já precediam o que estava por vir, então, nessa grande epidemia, que com os números de hoje já tem mais de 100 milhões de casos e 2 milhões e 157 mil mortos, sendo que quase 10% desses infectados estão no Brasil e mais de 10% dos números de mortes mundialmente são contabilizados aqui. E justamente porque é uma doença que mata por causa de uma pneumonia aguda e severa, que leva à hospitalização e à necessidade de oxigenoterapia e outras intervenções na clínica. Então, basicamente, tudo começa com o ciclo de infecção do coronavírus, né? Esse SARS-CoV, ele infecta as células através de receptores, tá? E esses receptores, eles possibilitam a entrada desse material genético do coronavírus no citoplasma das células e através da maquinaria ribossomal, as proteínas constitutivas estruturais importantes para a arquitetura do vírus são traduzidas, ou seja, elementos como a proteína M do núcleo capsídeo, a proteína spike, que é importante para a entrada, para reconhecer o receptor de entrada nas células, vão ser sintetizadas através da interpretação ribossomal daquele material genético e posteriormente envelopado e exocitado, ou se for um ciclo lítico, no caso que venha a matar a célula, esses vírus sendo liberados em grande quantidade, então infectando as células adjacentes. Então, basicamente, essa infecção ocorre através de proteínas estruturais, então, como por exemplo a proteína spike, que forma essa região externa e de contato com os receptores que possibilitam então a endocitose desse vírus e a transcrição das proteínas virais, importante para o ciclo viral, e assim aumentar aquela taxa de infectividade.
Então, com base nessa infecção, o que ocorre é o dano celular. As células podem morrer ou ativar mecanismos de estresse localizados, e dentre eles, fatores como citocinas e respostas celulares. E dependendo do desfecho dessa ativação, dessa resposta imune desencadeada pela infecção viral, ela pode desencadear ou uma resposta imune balanceada, no qual combate a infecção viral e, ao mesmo tempo, protege o tecido de lesões paralelas excessivas causadas pela inflamação, ou por causa de uma tempestade de citocinas inicialmente produzidas por células epiteliais infectadas e lesadas, levar a uma superativação da resposta imune e isso culminar com a disfunção do tecido respiratório em si. Então, basicamente, essas proteínas virais, elas não são só importantes para propriedades biológicas do vírus, como, por exemplo, a proteína spike para a invasividade do vírus, ou, por exemplo, a proteína N do nucleocapsídeo, que ajuda no enovelamento do material genético e protege o material genético do vírus enquanto ele está na forma viral. E, ao mesmo tempo, essas proteínas têm papéis importantes em desencadear respostas imunes. Então, como, por exemplo, a proteína spike, ela é reconhecida pelo receptor ACE, porém, nós temos receptores do sistema imune que também reconhecem esse tipo de proteína, no caso, uma glicoproteína. Então, ele faz reconhecimento, ela também ativa vias diferenciadas de ativação. Então, o receptor preferencial para invasividade na célula é o receptor ACE2. Porém, o sistema imune reconhece esses padrões e ativa a resposta imune. Da mesma maneira que a proteína do nucleocapsídeo, também envolvida em alguns processos de reconhecimento e da maquinaria de resposta antiviral. Então, interferindo aí, mediando a produção de interferon beta, que é uma importante citocina antiviral. Então, com base nessas duas divergências entre componentes de proteínas, uma glicoproteína e outra proteína que tem potencial de fosforilação, no caso da proteína N, o nosso objetivo foi estudar por si qual seria o papel da resposta imune do trato respiratório desencadeada por essas proteínas constitutivas do vírus e comparar com o modelo clássico de doença respiratória aguda, acute lung injury, induzido por LPS. Tá? Então, basicamente, o que nós temos mais recente de resultados, que pertence à tese da Tsara, é que a inoculação dessas proteínas virais, tanto da proteína spike ou da proteína N recombinante, leva a uma inflamação pulmonar. Tá? Não tão grave quanto a do LPS, mas leva a uma inflamação discreta pulmonar. E ela é classicamente encontrada na região perivascular e nas zonas alveolares, e não no parênquima pulmonar, como é encontrado no LPS. Então, o LPS, ele induz uma resposta inflamatória, no qual nós encontramos leucócitos no parênquima e a proteína S e a proteína N não tem esse tipo de padrão, sendo encontrado mais células na região peribronquial e na perivascular. Tá? O que é interessante é que, além de causar uma inflamação das vias aéreas, a inoculação dessas proteínas também causa alterações na mecânica dos camundongos instilados com essas proteínas, ou seja, a instilação dela leva à perda de volume, à perda de fluxo das vias aéreas e perda de elasticidade também das vias aéreas, mais acentuada, sendo observada na proteína S do que na proteína N. E de maneira interessante, nós também observamos que a instilação dessas proteínas causa sensibilidade dependente do tipo de proteína à resposta à metacolina, ou seja, tanto os animais instilados com LPS quanto com a proteína spike tem uma resposta de broncoreatividade mais sensível à metacolina do que a proteína N, que não está elevada em relação aos controles e sim reduzida em relação ao LPS. Mostrando que essas duas proteínas têm um comportamento parcialmente semelhantes em termos de resposta mecânica pulmonar. E isso se deve justamente pelo infiltrado neutrofílico que é encontrado nesses dois tipos de estímulo, no LPS e na proteína S. Então, praticamente, a instilação da proteína SN aumenta o número de células nas vias aéreas, mas não tão acentuado quanto o LPS, com estímulo inflamatório mais agressivo. Porém, a migração dela é diferenciada, no qual
A proteína S tem a predominância de neutrófilos, enquanto a proteína N tem a predominância de macrófagos e linfócitos migrados para as vias aéreas, justamente por causa do tipo de estrutura da proteína de cada um delas. De forma interessante, essa migração induzida dos neutrófilos para as vias aéreas leva a um esvaziamento do número de neutrófilos circulantes, o mesmo observado na proteína S e não observado na proteína N. Então, sugerindo que essas duas proteínas, o LPS e a proteína spike, são importantes para causar essa resposta neutrofílica das vias aéreas. Nós também confirmamos essa resposta neutrofílica por citometria de fluxo e mostramos que essa resposta é dependente de neutrófilos e não eosinófilos. Além disso, nós estudamos qual seria o conteúdo monocítico ou macrofágico dessa população elevada nas proteínas N. Então, nós caracterizamos macrófagos alveolares, macrófagos inflamatórios, células dendríticas e células dendríticas reguladoras. E o que nós observamos é que a maior parte dos macrófagos migrados para as vias aéreas são macrófagos alveolares, porém, uma contribuição menor também com macrófagos inflamatórios. E aquela diferença entre o número de monócitos e macrófagos elevados causada pela instilação da proteína N é marcado pelo aumento de número de células dendríticas presentes no lavado branco-alveolar, ao contrário da proteína S. Em relação àquele número de linfócitos aumentado na proteína N, nós também avaliamos quais seriam as populações envolvidas nesse maior influxo linfocítico pelas vias aéreas causado pela instilação. De forma interessante, a proteína S e o LPS seguem o mesmo padrão de ativação. Então, com aumento de células do tipo CD4, de imunidade adaptativa, né, o número de células linfócitos CD8 e uma pequena contribuição bem baixa, não tem contribuição de linfócito B. Porém, nós vamos ver que a proteína N não tem excessiva ativação desses linfócitos da imunidade adaptativa. Então, nós temos linfócitos ativados e linfócitos residentes. Então, a proteína S induz um padrão de linfócitos residentes, tá? E linfócitos CD8 ativados de maneira diferente das proteínas N, que induzem mais uma migração de linfócitos inatos do tipo gama-delta, tá? Principalmente ativados e residentes, além de aumentar o número de linfócitos inatos residentes, NKT e natural killer, migrados pelas vias aéreas. E por último, nós observamos que a maioria desses linfócitos migrados, né, inatos, expressam receptor de quimiocina CCR5, indicando que possivelmente RUNX é um fator crucial para a migração desses linfócitos inatos induzidos pela proteína N. Então, como conclusão, nós observamos que tanto a proteína N quanto a proteína S induzem uma inflamação, porém com padrões distintos de resposta, tanto mecânicas quanto de resposta imune, no qual a proteína S ela teve mais similaridade com o LPS do que a resposta da proteína N. Então, a proteína S ela induziu uma resposta principalmente neutrofílica, com migração mais de linfócitos da imunidade adaptativa, enquanto a proteína N, uma resposta mais composta por células dendríticas e linfócitos da imunidade inata, ali, os linfócitos inatos do tipo gama-delta e natural killers. E que CCR5 pode ser importante para essa migração diferencial desses linfócitos encontrados na proteína N. Então, eu gostaria de agradecer o programa CAPS, o programa de pós-graduação também, e são resultados da Sara, que é a nossa aluna de doutorado, e do Diego, meu aluno de pós-doc, que tem a ajuda de todo esse pessoal, principalmente do Pedro Costa, do Lucas e do professor Pedro, junto com a equipe deles, que trabalhamos juntos nesses diversos projetos relacionados com a área respiratória. Então, meu contato fica aqui, o e-mail. Quem quiser me seguir no Twitter, eu tenho um Twitter Divulgação Científica, fiquem à vontade. Muito obrigado pela atenção. Estou disponível para dúvidas ao final. Muito obrigado. Perfeito, professor Remo. Muito obrigado, viu? Excelente trabalho que você está realizando no laboratório.
Meus parabéns. Pessoal, só reforçando novamente, tá? Para quem tem alguma dúvida, direcione, né, o professor específico, tá? A gente vai dar prosseguimento agora aos outros professores, tá bom? Então, agora eu vou chamar para compor nossa mesa redonda o professor doutor André Klein, que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciências Biológicas pelo UFMG, e é coordenador do Laboratório de Farmacologia da Dor e Inflamação, da Inflamação e Dor, desculpa. Professor, fiquem à vontade. Se tiver alguma apresentação para Ok, compartilhar, ok. seja muito bem-vindo. Deixa eu só me organizar aqui direito. Bom, enfim, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do curso de verão em Fisiologia e Farmacologia pelo convite. É realmente uma satisfação muito grande participar dessa mesa redonda. Bom, enfim, eu vou compartilhar a tela, vou sair de cena um pouquinho, bom? E vamos lá. Opa, ok. Deixa eu só fazer uma. Que coisa. Só um minutinho, por favor. Não deu certo. Professor, pode clicar em apresentação de slides? Pois é, Aí. eu estou procurando isso para mim. Ah, Desapareceu da minha tela. Então, e- beleza. Já tinha uma ferramenta que abriu aqui. Ótimo. Acho que agora vai dar certo. Ótimo. Então, perfeito, vamos lá. professor. Ok. Bom, então, os receptores, esse é o título, contribuição dos receptores ativados por protease para a terapêutica da COVID-19 na infecção pelo SARS-CoV-2. Muito bem, os receptores ativados por protease, PAR, eles são membros de uma família de 4 receptores metabotrópicos que apresentam em comum um mecanismo peculiar de ativação que envolve a clivagem proteolítica da porção N-terminal extracelular do receptor, expondo, assim, uma nova sequência escondida da porção N-terminal, chamada de ligante amarrado. Esse ligante amarrado permanece, como o nome sugere, permanece amarrado ao receptor e se liga a regiões aqui na segunda alça extracelular do receptor clivado, a regiões conservadas nessa segunda alça. Até o momento, nós temos 4 receptores, deixa eu fazer uma coisa aqui. Até o momento, nós temos 4 receptores caracterizados da família PAR, né, PAR1, PAR2, PAR3 e PAR4, que eles se distinguem em relação à sequência de aminoácidos, em relação ao ligante amarrado, local de clivagem e as proteases envolvidas nessa clivagem. PAR1 é o receptor da trombina e da catepsina G, presente em plaquetas. PAR2 é um receptor que é presente em um grande número de células inflamatórias, macrófagos, neutrófilos ativados, eosinófilos, células epiteliais das vias aéreas superiores, e é ativado por triptase, tripsina, elastase de neutrófilos. PAR3 é um receptor que depende da formação de um dímero para sua ativação, e PAR4 é um receptor também da trombina e também da tripsina presente em macrófagos e em plaquetas. Bom, os PAR eles podem ser ativados tanto por clivagem proteolítica como também pela utilização de sequências de peptídeos sintéticos que baseadas naquelas nos ligantes amarrados, né? Os PAR, deixa eu tentar, pronto. Os PAR eles desempenham um papel importante na resposta inflamatória e na resposta à infecção por micro-organismos invasores. Eles agem em diferentes pontos
importante nessa resposta inflamatória, e lembrando que o próprio ambiente inflamatório gerado pelas proteases derivadas dos agentes infecciosos, assim como de células inflamatórias, criam assim um ambiente propício para a ativação desses receptores. Então, aqui com destaque os receptores que nós temos PAR1, PAR1, PAR2 e PAR4, mostrando aqui que PAR1 está envolvido muito mais com o fenômeno da coagulação. Como eu disse, ele é o receptor da trombina, dessa forma, ele em plaquetas, ele é importante no processo de ativação plaquetária, e a ampla distribuição desses receptores nos demais. Eu estou tentando tirar esse negócio daqui. Live. Não, not live. Ok. Enfim. Vamos lá. Bom, então, nós temos um destaque PAR1 e PAR4, como eu falei, são os receptores da trombina. PAR1 está presente em plaquetas, eles têm sinalizações distintas, PAR1, PAR4, PAR2, e o PAR2 tem uma importância recentemente destacada com relação ao seu papel na resposta inata, né? A presença de PAR4 em macrófagos. E PAR2, como eu já falei, tem uma distribuição mais ampla em células importantes, tá, para o desenvolvimento da resposta inflamatória. Então, são dois alvos particularmente interessantes para compreender a fisiopatologia do processo inflamatório e, quem sabe, buscar um agente anti-inflamatório mais eficaz ou eficaz. Agora, com relação a SARS-CoV, a patogênese da COVID-19 envolve a adesão do vírus à mucosa do epitélio respiratório, né? A infecção de células endoteliais que promovem essa tempestade de citocinas e, posteriormente, partículas virais vão invadir a corrente sanguínea, levando a uma ativação desregulada do sistema complemento. Dentre essas citocinas produzidas durante a tempestade de citocina, nós temos destaque para IL-2 e IL-6, TNF-alfa, que tem um papel importante na produção, na ativação do fator tecidual que é a tromboplastina, que é uma proteína expressa por células extravasculares e que, na inflamação, é expressa também por monócitos e por células endoteliais, e que, no final, acaba levando a uma ativação da via extrínseca da coagulação. Temos também o papel importante dessas citocinas com relação à produção das chamadas proteínas de fase aguda, entre elas a proteína C reativa, que é importante para fazer a ligação com a fosfocolina de células mortas e facilitar, assim, a ligação ao sistema complemento. Então, nós temos, em última análise, nós temos um ambiente, um quadro que inclui alterações de coagulação, né, um distúrbio de coagulação, chamado de hipercoagulopatia, e um estado inflamatório sistêmico, né? Nesse slide, eu estou ainda destacando aqui o aumento da expressão de P-selectina, a P-selectina por monócitos. A P-selectina é importante porque ela facilita tanto a adesão de plaquetas ao endotélio como a adesão de plaquetas a leucócitos, e ainda estimula a produção ou ativação, melhor, do fator 10 da coagulação, levando mais uma vez ativando a via extrínseca da coagulação. Então, nós temos esse fenômeno, dois fenômenos que se relacionam se relacionam nesse ambiente causado pela infecção pelo vírus. Então, uma proposta é estudar, verificar qual seria o papel de PAR1, PAR2 e PAR4 dentro desse tratamento de doenças trombóticas inflamatórias. Atualmente, já o antagonista de receptor do PAR1, que é o Vorapaxar,
já vem sendo utilizado e tem alguns contratempos, quer dizer, dentro da abordagem de anticoagulantes, enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para o destaque que temos entre plaquetas, né, pela importância das plaquetas dentro da ativação plaquetária, dentro da formação de trombos e no envolvimento com distúrbios de coagulação, lembrando que nós temos 2 receptores expressos em plaquetas, que são alvo da trombina. E nós temos ainda uma outra célula importante dentro do cenário inflamatório, que são os macrófagos, que tem um papel importante na disseminação dessa resposta inflamatória sistêmica. Então, eu queria apresentar realmente brevemente, os experimentos ainda não foram iniciados, alguma coisa que é relacionada a um subprojeto coordenado por mim, pela professora Juliana Carvalho Tavares, né, do Departamento de Fisiologia, que conta com a colaboração das professoras Elaine Maria Souza Fagundes, Ana Paula Lucas Mota, da Faculdade de Farmácia, e André de Castro Pérez, que faz parte de um projeto recentemente aprovado pela CAPES, edital 11 de 2020, Fármacos e Imunologia, coordenado pela professora Miriam Tereza Paz Lopes. Então, esse é o nosso subprojeto. Eu vou apresentar uma parte dos objetivos e delineamento experimental desse subprojeto que ainda não saiu do papel. Bom, o objetivo desse subprojeto é investigar qual a importância de par1, par2 e par4 nos mecanismos fisiopatológicos associados à infecção de SARS-CoV em plaquetas de macrófagos humanos. Então, como específicos, investigar a expressão e a participação de par2 e par4 no potencial inflamatório de macrófagos, obtidos de voluntários testados positivos para SARS-CoV ou não infectados, e investigar a resposta de agregação plaquetária induzida por trombina e a expressão de par1 e par4 em plaquetas obtidas de voluntários testados positivos para SARS-CoV. Nós utilizamos uma expertise do laboratório, que nós já estamos trabalhando com par2 e par4 há muitos anos, e para isso, para desenvolver esse trabalho, a gente vai pegar macrófagos obtidos a partir de monócitos de voluntários testados positivos ou não para Covid-19 e avaliar algumas das funções efetoras desse macrófago e a importância a participação melhor do par2 e par4 para essa resposta ao LPS, de macrófagos ao LPS, assim como avaliar o perfil de expressão par2 e par4 nesse macrófago desses indivíduos. Uma segunda parte do projeto inclui um estudo sobre a capacidade de agregação plaquetária, naturalmente plaquetas obtidas de pacientes, né, de voluntários, e a agregação plaquetária em resposta à trombina, e a gente vai avaliar a importância de par1 e par4 para essa agregação plaquetária. Eu falo isso porque em plaquetas de indivíduos não infectados, o par1, a trombina é muito mais potente para par1 do que muito mais potente para par1 do que para par4. Quer dizer, a gente precisa de doses maiores de trombina para par4 para ativar par4. Então, a gente quer investigar se esse perfil continua também nesse nosso modelo experimental in vitro. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a comissão organizadora do 30º curso de verão em Fisiologia e Farmacologia, parabenizar vocês. Vocês estão aqui já há muito tempo, a gente almoça com calma, vem para cá, e quando eu vejo, vocês já estão carregando pedra. Tá? Então, parabéns a vocês, é um esforço muito, muito grande, muito bem organizado o curso até onde eu tenho conhecimento. Eu gostaria, então, de terminar. Infelizmente, aqui saiu a minha propaganda. Nós temos, então, posições disponíveis no Laboratório de Inflamação em Dor, estudantes de mestrado, segundo semestre, 2021, doutorado, bolsa de pós-doutorado prevista dentro desse edital da CAPES,
qualquer coisa, me procurem, André Klein, klein@ufmg.br, eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para continuar conversando, pode ser por e-mail, por alguma outra forma, ok? E é isso aí, esse é o último slide. Muito obrigado, continuo aqui à disposição, ok? Perfeito, professor André. Muito obrigado, viu, pela apresentação. Excelente proposta. Agora eu vou estar chamando para compor a nossa mesa redonda o professor doutor Frederico Fresar, que é mestre e doutor em Biofísica pela Universidade de Paris e é coordenador do Laboratório de Biofísica e Sistemas Nanoestruturados. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Queria agradecer a comissão organizadora, a coordenação pelo convite. Não sei se vocês estão me escutando aí. Perfeito, professor. Tá, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Tudo certinho aqui, gente? Perfeito, professor. Boa tarde, então, a todos. E prazer estar aqui, então, poder compartilhar um pouco da nossa linha de pesquisa, do nosso centro de interesse. Quer dizer, aqui eu vou dar um foco específico para o potencial da via inalatória para entrega de fármacos para a Covid-19. E dentro da nossa linha, o potencial de nanopartículas carreadoras para essa finalidade. Por que terapia inalatória para a Covid-19? Eu acho que isso é um pouco meio trivial, né? O trato respiratório é a via de entrada do vírus, então isso já é claramente um dos motivos. E o primeiro local de ação do vírus é onde se inicia a patogênese da doença, é o trato respiratório. E existe a International Society for Aerosol recomenda fortemente a busca de estratégia de terapia inalatória também para essa doença. Existem vantagens da terapêutica por via inalatória, que são a elevada concentração do medicamento no local de infecção, né? E que é permitido em comparação com outras vias de administração. E, como consequência, aumento de eficácia. Também nós temos uma menor exposição sistêmica, e a consequência é uma redução dos efeitos colaterais, né? No caso, o fármaco apresenta esse tipo de efeitos. Existe também, principalmente nos casos, assim, no estágio mais inicial da doença, a possibilidade de ter uma autoadministração pelo paciente dessa terapia inalatória, então que alivia um pouco assim, o sistema de atendimento à saúde. Existem várias terapias inalatórias, na verdade, já em fase de estudo, seja em ensaios pré-clínicos ou ensaios clínicos contra a Covid-19. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Ensaios clínicos, nós temos uma formulação inalatória do Remdesivir. Nós não sabemos exatamente como que é essa formulação, estamos curiosos, mas não sabemos ainda. E temos outros fármacos também, tipo imunomodulador, como interferon beta-1A, que já está em uma fase bem avançada de ensaios clínicos, anti-inflamatório, como budesonida, também em fase de ensaios clínicos. Vários outros fármacos se encontram em fase de ensaios pré-clínicos. Aqui eu estou citando alguns que são em fases mais avançadas, como niclosamida, o anticorpo monoclonal contra o receptor de IL-6, antagonismo de moléculas pequenas, receptores CGRP, inibidores de quinase. Então, esses são alguns exemplos para mostrar que é uma área bastante ativa. Agora, quando se pretende desenvolver uma terapia inalatória, temos dois pontos importantes a ser atendidos. Primeiro, o dispositivo para administração pulmonar. Existe muita pesquisa, muita
pesquisa para descobrir ou desenvolver dispositivo mais adequado, mais adaptado àquela patologia. E também o desenvolvimento de uma forma farmacêutica do fármaco. E aí entra o potencial dos nanosistemas carreadores. Como dispositivo para administração pulmonar no ser humano, então, nós temos basicamente 3 tipos, né? O nebulizador, o inalador dosimetrado pressurizados, que usa um líquido volátil como propulsor, inalador de pó seca, que está ganhando cada vez mais espaço. E em modelos animais, seja em roedores para ensaios preclínicos, né, os sistemas mais usuais são câmaras de nebulização, seringa especiais, né, para instilação intratraqueal. Então, essas são, quer dizer, principalmente o que se usa, que a gente encontra nos estudos preclínicos em animais. Agora, pensando na formulação, existe um parâmetro que é muito importante, que influencia muito o local e a eficiência de deposição da formulação e do fármaco, é o tamanho de partícula. Então, partículas de tamanho muito grande, ou seja, na faixa de 10 a 30 micron, normalmente se localizam, se depositam na região orofaríngea. E agora, partículas um pouco menores, de 2 a 16 micron, alcançam a região traqueobranquial. Para alcançar as regiões mais profundas, a região respiratória, a partícula tem que ter um diâmetro em torno de, quer dizer, abaixo de 2 micron, normalmente. Quer dizer, com esse tamanho que ele vai ter uma deposição mais eficiente. Agora, quando temos partículas ainda menores, partículas abaixo de 1 micron, existe uma limitação que mais que 80% dessas partículas acabam sendo exaladas durante a respiração. Então, isso é uma limitação. Agora, para a nanopartícula, que é o nosso foco aqui de interesse, ou seja, tamanho bem menor, ou seja, na faixa de 100 nanômetros, ou seja, 0,1 micron, se observa que essas nanopartículas tendem a se depositar em quantidades aceitáveis na região alveolar. Isso devido a um processo de aglomeração e uma lente sedimentação ao longo da região traqueobranquial. Vamos ressaltar aqui algumas vantagens, alguns potencial que os nanopartículas carreadores apresentam, isso para superar limitações de formulações convencionais usadas na terapia inalatória. Então, uma das limitações é a possibilidade de ter uma toxicidade local do fármaco, devido à aplicação de uma elevada concentração no local. Se o fármaco é rapidamente absorvido, uma toxicidade sistêmica também, se for usar, no caso, um fármaco de alta toxicidade. E aí, no caso, os sistemas nanopartículas carreadoras apresentam, quer dizer, muitas delas, né, têm a possibilidade de promover uma retenção e liberação sustentada no local e que permite superar essas limitações que eu acabei de comentar. Um segundo ponto que a gente pode mencionar também se refere à possibilidade de ter uma rápida degradação enzimática, uma instabilidade química do fármaco. E aí, no caso, o uso de nanosistemas carreadores, né, permite uma proteção do fármaco, principalmente se a gente tem uma encapsulamento, uma liberação sustentada, contra a ação enzimática ou degradação química. Outro problema possível para alguns fármacos são problemas de solubilidade, e que pode levar em água, que pode levar a uma precipitação, no caso de fármacos lipossolúveis, precipitação e uma baixa eficácia no local. Então, muitos dos nanosistemas carreadores existentes permitem aumentar a solubilidade aparente do fármaco, principalmente fármacos lipossolúveis, e aí permitir uma maior eficácia. Finalmente, eu queria comentar aqui a possibilidade de entrega direcionada, que essa permitida pelo uso de nanosistemas carreadores para determinados tipos, populações de celulares. E isso mediante a decoração da superfície do nanocarreador com ligante específica. São vários, não vou entrar no detalhe, vários nanopartículas carreadoras disponíveis e estudadas,
cada um com suas características. Aqui a gente pode ver diferente composição, nanopartículas lipídicas, nanopartículas poliméricas, nanopartículas baseadas de carbono, por exemplo, nanopartículas metálicas. Então, cada um desses nanopartículas apresenta características específicas e potencial e propriedade também de liberação bem específica. Agora, eu queria comentar também, assim, além das vantagens que eu coloquei aqui, uns desafios também que se encontram com o uso de nanosistemas carreadoras. Aqui estão apresentando alguns deles, os sistemas poliméricos, liposomas, nanopartícula lipídica sólida. E os desafios atuais, se pensando no desenvolvimento de medicamentos, de novos medicamentos, um deles é o potencial de nanotoxicidade, ou seja, toxicidade ligada especificamente à estrutura nanométrica, à própria nanopartícula. Outra dificuldade se refere ao escalonamento, porque esse sistema requer uma unidade de produção específica, e produzir esse nanossistema em escala industrial é um desafio. É possível, já é realizado, mas é realmente desafiador. Outro aspecto também se refere aos aspectos regulatórios. A nanotecnologia ela deixa muito tem muito ainda a se definir em questão de aspectos regulatórios, e ainda são muitas análises caso a caso, então não existe uma forma simples de você identificar quais são os aspectos importantes a ser realmente definidos no caso desses nanosistemas. Possibilidade também como muitas deles, da preparação dessas nanopartículas, solventes orgânicas, resíduos solventes orgânicos também apresentam um potencial de toxicidade. Bom, o nosso laboratório, que é o Laboratório de Biofísica do Sistema Nanoestruturado, ele se interessa muito a sistemas baseados em liposomas. E eu acho que vocês devem ter tido contato com a Sabrina Mendes, que está participando aqui da organização dessa mesa. O projeto dela, do doutorado, se refere ao desenvolvimento de uma formulação inalatória baseada em liposoma do Remdesivir. Então, esse é um projeto em andamento, estamos trabalhando no desenvolvimento da formulação ainda, mas está indo bem. Temos outros centros de interesse também, que se refere ao uso dos liposomos como sistema imunoadjuvante, o nanossistema carreador voltado para a vacina, para a leishmaniose e também para a Covid-19. Aí o professor Pedro, que é nosso principal colaborador nisso, deve comentar sobre esse projeto. Ainda temos trabalhado muito como o desenvolvimento de formulações liposomais para tratamento de leishmaniose, com carregamento de diversos fármacos, e também uma formulação tópica para tratamento de alopecia, no caso se trata de um produto farmacêutico mais cosmético, que recentemente alcançou o mercado. Então, eu queria agradecer a presença de todos e deixo aqui meu e-mail de contato e estou disponível aí para qualquer pergunta que tiver. Então, prazer, obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Frederic. Pessoal, novamente eu vou reforçar para vocês, caso tenham alguma dúvida, escrevam e direcionem ao professor, porque no final da mesa redonda, das apresentações dos professores, nós iremos discutir, beleza? Pessoal, obrigado, viu, professor Frederic? É muito interessante a sua proposta do laboratório. Parabéns. Obrigado. Pessoal, agora eu vou chamar para compor a banca, a nossa mesa redonda, a professora doutora Virgínia Lemos, que é graduada em farmácia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em produtos naturais pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em fisiologia e farmacologia cardiovascular pela Universidade de Stanford, na França, e é coordenadora do Laboratório de Fisiologia Cardiovascular. Seja muito bem-vinda, professora. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui.
Vilma, aqui eu estou tendo uma mensagem que eu não posso compartilhar a tela com outros participantes. Só um minuto, professora. Professor Frederico, você poderia, por gentileza, tirar o seu computador? Muito obrigado. Professora Virgínia, agora... Deixa eu tentar de novo. Agora acho que vai. Ok. Vocês estão vendo aí? Virgínia. Perfeito. Tela grande. Perfeito, professora. Tela grande. Tá, eu vou preferir não mostrar o vídeo, porque às vezes me traz um pouco de problema de conexão, tá certo? Talvez melhore um pouquinho. Eu tenho experimentado alguns problemas, então vou sair, pedir licença e vou apresentar, fazer minha apresentação sem câmera, tá bom? Sem problemas, professora. Fique à vontade. Então, vamos lá. Ok. Ops. Então, boa tarde, né, a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Programa de Pós-Graduação, PG-FISFAR, e a comissão organizadora do curso de verão, por me convidar para fazer parte dessa mesa redonda. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar com vocês alguns dos dados aí do nosso grupo de pesquisa, tá? Dentro da proposta que foi... deixa eu só botar o meu pointer aqui, só um minutinho. Ok. Então, dentro da proposta dessa mesa, né, que é de apresentar alguns dados que eu poderia ter sobre novos fármacos, desenvolvimento de novos fármacos para tratamento da Covid-19, tá? Eu vou apresentar alguma coisa que a gente tem recente no laboratório, tá? Para o tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo, que eu chamarei aqui na apresentação de ARDS, na Covid-19. Então, a ARDS é a principal causa de morte pelo SARS-CoV-2. A ARDS, ela é uma doença grave, de alta mortalidade e de etiologia diversa. Na Covid-19, a ARDS se inicia, como já foi aí relatado pelos alguns professores anteriormente, pela infecção do epitélio dos alvéolos pelo SARS-CoV-2, que vai culminar com uma reação inflamatória exagerada, agressiva, recrutamento de neutrófilos, produção de substâncias de oxigênio reativas, né, de ROS, que vai causar dano no alvéolo pulmonar. Ocorre, então, edema, aumento da permeabilidade vascular, formação de membrana hialina, e isso vai comprometer as trocas gasosas, que pode levar à hipoxemia, falência múltipla dos órgãos e à morte. Apesar de décadas de estudo, né, e do substancial progresso no entendimento da fisiopatologia da ARDS, ela ainda permanece um problema de terapia intensiva não resolvido. Todas as terapias farmacológicas que até então foram tentadas, elas fracassaram, e até hoje o único recurso que se tem efetivo para tratar essa hipoxemia seria a ventilação mecânica, e apesar disso, a mortalidade ela permanece elevada em torno dos 40% para aquelas pessoas que desenvolvem, cuja doença ela cursa pelo desenvolvimento da ARDS, tá? Então, por essas razões, o desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento da ARDS ela é extremamente relevante, não só no contexto da Covid-19, como também de quaisquer outras doenças do trato respiratório que evolua para a ARDS. Levando em conta a fisiopatologia da ARDS, que envolve, quer dizer, a ARDS na Covid-19, né? Ela envolve infecção viral, inflamação, estresse oxidativo. Nos pareceu interessante, tá? Fazer trabalhos que buscassem
elucidar o potencial terapêutico dessa molécula aqui, que é o fulerol, um nanocomposto de carbono polihidroxilado, que é conhecidamente como tendo atividade antioxidante, anti-inflamatória e antiviral ao mesmo tempo. Então, por essa razão, nós avaliamos, nesse trabalho que eu estou aqui mostrando para vocês, o potencial terapêutico do fulerol em modelos experimentais de ARDS. Nós utilizamos 2 modelos, um modelo não viral induzido pelo paraquat em ratos. Esse modelo foi usado porque ele já estava bem padronizado no laboratório e porque ele guarda muitas semelhanças quanto à sua fisiopatologia com a ARDS desenvolvida na COVID-19. E nós utilizamos um segundo modelo, que é um modelo de lesão pulmonar aguda, induzida pelo coronavírus MHV3 em camundongos. A análise histopatológica dos pulmões dos ratos tratados com o paraquat, eles mostram um intenso infiltrado inflamatório, edema perivascular, hemorragia, espessamento do septo alveolar e formação de membrana hialina, que são compatíveis com a formação da ARDS. É notável também que o tratamento desses animais com fulerol em solução na concentração de 30 microgramas por quilograma de peso, aplicados por via intraperitoneal 3 vezes ao dia durante 5 dias de tratamento, ele reduziu de forma importante todos esses parâmetros que foram avaliados da síndrome do desconforto do respiratório agudo. Houve também uma intensa dano oxidativo, aqui medido pelo nível de formação de peroxidação lipídica no tecido pulmonar dos animais tratados com paraquat. Estresse oxidativo esse que foi revertido aos níveis do controle pelo tratamento com fulerol nas mesmas condições que eu mostrei anteriormente com relação aos dados histopatológicos. O dado mais interessante que eu tenho para mostrar aqui com relação ao modelo do paraquat são os dados de mortalidade, porque houve uma importante diminuição da taxa de mortalidade, tá? Quando os animais com ARDS, eles foram tratados com doses crescentes de fulerol. Então, na dose de 30 microgramas por quilograma de peso, de 100 microgramas por quilograma de peso, observou-se uma redução importante da mortalidade desses animais. Portanto, até agora a gente pode dizer que o fulerol livre aplicado por via intraperitoneal 3 vezes ao dia, 5 dias consecutivos, ele diminui o estresse oxidativo, a inflamação e o dano pulmonar e a mortalidade induzida por paraquat. No modelo viral, nós observamos da mesma forma uma diminuição da inflamação pulmonar, aqui no caso, essa inflamação pulmonar induzida pelo coronavírus MHV3. Então, essa inflamação foi diminuída pelo tratamento com fulerol, dessa vez na concentração, a melhor concentração que induziu essa diminuição foi de 300 microgramas por quilograma de peso. Houve também uma diminuição dos sintomas clínicos desses animais na mesma concentração. Essa inibição é significativa e a concentração foi 300 microgramas por quilograma de peso. No entanto, até o momento, a gente ainda não conseguiu estabelecer nenhum protocolo experimental, seja de dose ou seja de via de administração, que conseguisse ainda reduzir a mortalidade pela infecção viral. Então, a gente está trabalhando ainda para otimizar esse aspecto. Então, só resumindo, o fulerol, 300 microgramas por quilograma de peso, aplicado por via intraperitoneal 2 vezes o dia, essa foi a melhor forma que nós encontramos para ter, até então, um efeito sobre o dano, a inflamação pulmonar. Tá? O fulerol diminuiu os sintomas clínicos, a inflamação, o dano pulmonar, mas ainda não reduziu a mortalidade. Então,
ainda tem coisas que a gente pode fazer para otimizar os nossos protocolos de forma a melhorar a eficiência biológica, ou eficácia, o efeito biológico do fulerol. Então, para isso, a gente tem que conhecer algumas limitações do fulerol. Então, sabe-se que o fulerol, quando aplicado de forma sistêmica, que foi o nosso caso, ele possui um clearance renal muito rápido, o que diminui a sua biodisponibilidade e o seu efeito biológico sistêmico. O professor Fresar, que acabou de falar para vocês, ele trabalha com o nosso sistema carreadores de fármacos. Especialmente nesse momento, nos interessa aqueles nanocarreadores, os lipossomas, que podem carrear o fulerol no seu interior. A equipe do professor Fresar também já teve experiência com esse nanosistema, no tratamento da leishmaniose. Ele mostrou que esses lipossomas de fulerol, quando dado por via parenteral, tá? Ele, na forma incluída em lipossomas, ele reduz o clearance renal, aumentando a sua biodisponibilidade e sua ação sistêmica. Esse foi o motivo que nos levou a testar esses lipossomas e inicialmente a gente começou por testar o modelo induzido pelo paraquat e nós podemos observar aqui que o paraquat, nessa dose de 200 microgramas por quilograma de peso, ele reduziu a mortalidade de forma importante. Mas veja bem, essa mortalidade em termos de percentual, ela não foi maior do que o fulerol livre. No entanto, existe um ganho muito grande com relação aos lipossomas, é que, em vez de a gente usar um tratamento por 5 dias, com aplicação de 3 vezes ao dia do fulerol, esse efeito de proteção, ele foi conseguido com aplicação dose única. Uma única dose, durante todo o tratamento, reduziu a mesma percentagem que a gente conseguiu naquela forma de aplicação com o fulerol livre. Então, o fulerol encapsulado em lipossomas de ação sistêmica, quando aplicado em dose única, diminuiu a mortalidade induzida pelo paraquat. O nosso próximo passo vai ser testar esse lipossoma no modelo viral, coronavírus MHV3, e ver se assim, dessa forma, a gente consegue também diminuir a mortalidade. Ainda, nós temos algumas outras perspectivas a curto prazo que nós vamos testar, que seria, a primeira coisa, o professor Fresar acabou de falar para vocês sobre as formulações de nanopartículas a ser aplicadas diretamente nos pulmões. Bom, eu tenho um interesse importante, eu tenho um interesse grande nessa formulação, então eu espero poder continuar com o professor Fresar com essa parceria para ver se a gente consegue administrar o fulerol diretamente no pulmão e, com isso, conseguir resultados melhores. Quem sabe, aumentar a potência do fulerol e diminuir ainda mais a mortalidade pela AIDS. Outra coisa que a gente está propondo aí é de tentar formulações pegyladas dos lipossomos, que é a adição de polietileno glicóis na parte externa aqui dos lipossomas, que tem a vantagem de aumentar ainda mais o tempo de circulação desses lipossomas. Essas nanoformulações, essas daqui já estão prontas, só falta a gente testar, tá? E uma outra proposta que a gente tem também a curto prazo seria testar qual a encapsulação de fulerol com outras coisas, e a gente vai começar pela dexametasona, que é um anti-inflamatório que andou sendo testado com alguns efeitos interessantes aí na Covid-19, tá? Então, esse trabalho, ele está em andamento, tem muita coisa que eu não mostrei para vocês aqui, eu selecionei algumas coisas por conta do tempo, que era curto, tá? Mas eu fico à disposição aí para as pessoas perguntarem, se eu puder esclarecer melhor. Eu queria aqui agradecer a equipe toda, tá? Os professores colaboradores, que é o professor Fresar, o professor Luiz Orlando, que foi quem trouxe o fulerol para a gente trabalhar pela primeira vez, os professores Mauro Martins Teixeira e Vivian Vasconcelos, que estão colaborando no modelo viral, os meus pós-docs, a Leda, tá? E o Guilherme, que trabalhou anteriormente com o Fresar, ele que está sendo responsável pela preparação dos lipossomas, e a Leda está aí na frente dos outros experimentos.
além da Antonielle, né, que está aí na comissão, ela é minha mestranda, está trabalhando ativamente nesse projeto, e o Wilder Hernandes, que é um doutorando, que também faz parte da realização do projeto. Eu também gostaria de aproveitar para agradecer os órgãos de fomento, a FAPEMIG, né, que está financiando esse projeto, e a PRPQ, junto com o MEC, que também estão nos ajudando na realização desse projeto. E aqui fica também o meu muito obrigado pela atenção de todos. Perfeito, professora Virgínia. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição aqui na mesa redonda. Interessantíssimo projeto. Eu vou parar aqui de compartilhar, que eu acho para dar para o próximo professor abrir. Então, eu agradeço mais uma vez a vocês, comissão organizadora, tá? Eu vou sair aqui. Tudo bem, professora, nós que agradecemos. Pessoal, agora eu vou chamar, né, para estar compondo nossa mesa redonda, a professora doutora Miriam Tereza, que é graduada em Ciências Biológicas na modalidade médica, é mestre e doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo e é coordenadora do Laboratório de Substâncias Antitumorais. Seja bem-vinda, Miriam. Oi, boa tarde, muito obrigada. Posso começar a compartilhar a minha tela? Sua disposição, Miriam. Aqui temos, então... consegui. Ok, pessoal, muito boa tarde, um prazer estar com vocês. O curso de verão, para mim, tem aí um significado muito especial, tem uns 6 ou 7 anos, pelo menos, que eu estou na coordenação desse curso. Espero que não tenha sido esse o motivo pelo qual tenham me convidado, né? Mas, enfim, então eu gostaria de agradecer, de qualquer forma, a comissão organizadora, que achou que era importante a minha apresentação. E eu vou, mais ou menos, aqui seguir na linha dos meus colegas, né? Ou da maioria dos meus colegas que me antecederam, mostrando para vocês, na verdade, um projeto. Nós não temos resultados dele ainda, mas ele faz parte de um projeto maior que foi... só um minutinho, o meu apontador é que eu não sei onde está. Aqui. Que faz parte, esse subprojeto, então, faz parte de um projeto maior que foi aprovado pelo edital 11 de 2020 do Covid-19, pela CAPES, né? Na área de fármacos e imunologia. Então, o grande projeto tem o nome de uma abordagem farmacológica multialvo para o tratamento de infecção causada por coronavírus e a prevenção de suas complicações. A parte que nos cabe está aqui intitulada, colocada no meio desse slide, que é a fração proteolítica de Vasconcelia cundinamarcensis em infecção por coronavírus como um agente modulador da liberação de citocinas e antitrombótico. Meu endereço, meu e-mail aqui embaixo, para quem tiver interesse em se comunicar. Eu não estou conseguindo passar. Professora Miriam, do canto superior esquerdo, tem uma setinha para o lado, tá? Que você pode estar clicando. Canto superior esquerdo? Desculpa, inferior. Inferior. Ah, sim. Ah, é por aqui que a gente vai. Tá bom, ótimo. Então... Mais uma vez, essa figura ela já apareceu algumas vezes, né, hoje, mas esse é um alvéolo pulmonar, onde nós mostramos as etapas principais da infecção e do estabelecimento da doença, né, da Covid-19. Então, aqui nós temos o vírus, o SARS-CoV-2, que vai infectar essas células, vai fazer com que haja liberação de citocinas, e isso numa relativa grande variedade de citocinas, mas certamente em grande quantidade, que vai promover, então, dano a todo esse alvéolo pulmonar.
Junto disso, por outros mecanismos e também pela liberação de algumas citocinas, nós vamos ter aqui um aumento da formação de coágulos, podendo levar até a doença, uma coagulopatia disseminada, né? Que isso é o que a junção dessa inflamação intensa no pulmão e a coagulopatia é que pode levar o indivíduo à morte. Então, aqui nesse quadro, nós conseguimos vislumbrar alguns pontos em que nós poderíamos ter alvos de ação farmacológica que seria de algum interesse ou que nós poderíamos lidar com isso de uma maneira relativamente mais fácil, né? Que seria, então, na infecção propriamente dita, que seria na inibição ou na regulação da liberação dessas citocinas e também na formação ou manutenção desses coágulos, né? Bom, em relação a esses resultados, em relação a essa problemática, né, a essa colocação que eu acabo de fazer, nós estamos já trabalhando há algum tempo com proteases, cisteínoproteases, que vêm do látex de uma planta, na verdade, originária da costa oeste da América do Sul. Nós não temos essa planta aqui no Brasil. Então, aqui vocês vejam as figuras que eu trago da planta. O mamão, ele se parece até com o nosso papaya, mas vejam que os sulcos são muito mais pronunciados. É uma fruta diferente, não é o nosso mamão papaya, inclusive no sabor, né? Bom, esse látex, ele é rico em carboidratos, vitaminas, minerais, peptídeos e, em grande parte, por essas cisteínoproteases. O látex, então, é colhido nesta forma, né, do fruto, na forma imatura. Ele vai ser submetido, então, a uma Cefadex G10, né, uma coluna de separação de massa, de proteína, principalmente. E nós vamos encontrar nessa cromatografia, então, dois picos proteicos, dois principais picos proteicos, sendo que apenas o primeiro é que vai apresentar atividade proteolítica. O segundo, não. E esse pico, esse conjunto de frações, nós damos o nome de P1G10. E é com essa fração que nós vamos trabalhar. Então, levando para os resultados que dizem respeito, né, à inflamação, a primeira vez que nós nos deparamos com essa questão foi quando estávamos tratando um tumor de mama, um carcinoma de mama inflamatório em camundongo, chamado de 4T1. Então, aqui, o que é que nós observamos? Que P1G10, em diferentes doses e mais ou menos a mesma grandeza, apresentava uma atividade importante de diminuição da massa do tumor, né? Muito parecida com carboplatina, que é um citotóxico, e com celecoxib, que é um anti-inflamatório. Então, isso, né, nos instigou a ver como é que P1G10 poderia estar fazendo esse efeito, né, produzindo esse efeito. E começamos a fazer uns ensaios in vitro, onde nós fazíamos coculturas, né? Então, macrófagos, primeiro, esses macrófagos eram ativados com P1G10 e depois colocados sobre essa cultura as células do carcinoma mamário. Então, como controle, vejam esta foto, onde nós vemos na parte de baixo os macrófagos e essas mais arredondadas e aparentemente mais superficiais, que são as células do carcinoma 4T1.
Então, esse é o controle, naturalmente, e nessa outra figura nós vamos ver o extremo, né, de dose, de concentração que nós utilizamos, que foi de 50 microgramas por ml. E nós vemos que aqui existe uma diminuição tanto de macrófago quanto de célula do carcinoma. Bom, então resolvemos fazer a contagem, né, a determinação de quem é que estava diminuído aí, se era o macrófago ou se era a célula tumoral. E nós vimos que em 50 macrófagos também estão diminuídos em número, mas que a célula tumoral já apresentava uma diminuição significativa com 25 microgramas por ml. Então, daí veio a ideia de que realmente a ativação do macrófago, provavelmente até os 25 microgramas por ml, quer dizer, a ativação com P1G10, era capaz de ativar esses macrófagos de forma a eles terem uma atividade citotóxica, né? Pura e exclusivamente citotóxica até este ponto. Mas, como estávamos tratando com macrófagos, nós resolvemos olhar como estaria a expressão de algumas citocinas, né, nesse tumor. E vimos, então, que nós vamos ter a ativação de macrófagos, sim, ela é determinada aqui no próprio tumor. Temos uma diminuição de VEGF, uma diminuição de IL-6, uma diminuição de MCP1, que são citocinas muito importantes, né, no desenvolvimento dessa infecção pelo vírus, uma vez que elas estão aumentadas, elas fazem parte da tempestade de citocinas. Então, nós estamos vendo duas aqui, a MCP1 em camundongos, né, e a IL-6 vai ser também em humanos. Nós vemos aqui que o P1G10 estaria conseguindo diminuir, então, a quantidade dessa citocina no tumor. Então, mas vocês estão me dizendo, mas isso é no tumor, nada a ver com tecido outro, né, que não o tumoral, que é um tecido especial, em função da diferenciação celular, ou da falta de diferenciação celular. Houve também a oportunidade de avaliar isso em outros modelos, como, por exemplo, no reparo da pele, depois de exposta à irradiação ultravioleta. Então, aqui também nós vemos uma diminuição de TNF-alfa, uma diminuição e um aumento de IL-10, que seria uma citocina anti-inflamatória. Então, ela está aumentando aqui neste modelo. Assim como nós temos a diminuição da ciclooxigenase 2, que é a enzima responsável pela síntese de vários mediadores inflamatórios, das prostaglandinas, prostaciclinas, no processo inflamatório, né? Porque essa é a enzima que é induzida. Então, tínhamos mais argumentos, né, para pensar que essa nossa fração ela poderia ter realmente uma atividade anti-inflamatória. Buscamos um outro modelo, que é um modelo de colite induzida por TNBS. Também em camundongo, né? Foi feito esse modelo, foi aplicado também em camundongo, e a gente mostra aqui nessa figura que o dano causado por TNBS, ele é reduzido na presença de P1G10. E mostramos também que a atividade proteolítica de P1G10 é quem favorece esse efeito, uma vez que, quando inibida essa atividade proteolítica, nós perdemos essa proteção tecidual. Então, para que vocês tenham uma imagenzinha disso, assim, né, consigam visualizar melhor, nós temos aqui os animais com a aplicação do TNBS, esses são os intestinos deles, né, porções do intestino, e aqui com o P1G10, né? Vimos também, e mais uma vez,
que nós temos citocinas inflamatórias diminuídas na presença de P1G10, né? No caso da MCP1. E também temos a diminuição da expressão de COX-2. E aumento, mais uma vez, da IL-10. Além disso, nós temos a diminuição de metaloproteinases, que são responsáveis aí, né, pela destruição, por causar o dano, né, nos tecidos. Então, assim, nós vimos nesses 3 modelos que sim, que P1G10 tem algum envolvimento na modulação dessas citocinas, né? E o que a gente vê em outras situações, em outros modelos, é que essa fração melhora muito a condição clínica dos animais, qualquer que seja o modelo que a gente esteja usando. Eles ganham mais peso do que o nosso controle, não o controle naive, né? Mas o controle com o dano. Então, isso nos levou a acreditar que valeria a pena investir mais nessa área. Um outro trabalho nosso mostra que P1G10, dependente também de dose, esse é um experimento feito em vivo, ele mantém um fluxo aumentado do sangue. Então, à medida que o fluxo de células vermelhas, né, sanguíneas, e a gente vê que com salina ela tende a se normalizar, ela tende a diminuir logo depois de aplicada a salina. Em doses baixas de P1G10, ela também continua baixa, assim como na P1G10 com atividade proteolítica inibida, e nessas outras 2 doses, então, nós vemos que aumenta o fluxo sanguíneo. Vimos também que P1G10 é capaz de aumentar o tempo de protrombina, né? Isso mostrado de uma forma até dose dependente, a partir de 1 micrograma por microlitro. Esse experimento foi feito in vitro, né? E vimos também que P1G10 consegue aumentar a inibição de agregação plaquetária. Com isso, nós descrevemos uma atividade anticoagulante para P1G10, mais especificamente por uma ação trombolítica, né? Então, uma vez formado o trombo, ele poderia P1G10 poderia, então, desfazê-lo, né? Ou provocar aí a sua quebra para voltar a uma certa normalidade. Bom, isso nos deu subsídio, né, para a nossa proposta, que seria a de uso de P1G10, ou melhor dito, do estudo de P1G10, em modelos que mimetizassem o modelo da Covid-19, para saber, para avaliar se realmente a liberação dessas citocinas estaria modulada por P1G10 ou ainda se a formação de trombos ou a dissolução de trombos seria favorecida por esse produto, por essa fração, né? Assim, o objetivo do nosso projeto é o de avaliar a modulação dos níveis de citocinas e do efeito antitrombótico dessa fração proteolítica em modelos experimentais que mimetizem a fisiopatologia da Covid-19. Que mimetizem, vocês podem imaginar que é em função mesmo de infraestrutura para não se poder usar o vírus humano, não é? Então, são condições em paralelo
para poder avaliar se existe realmente essa possibilidade. E isso em diferentes níveis de complexidade da doença, pensando sempre que a COVID tem tantas variáveis clínicas, né, e de condições clínicas, que nós precisaríamos abrir um leque bastante grande aqui de possibilidades. Então, um dos modelos que nós pretendemos usar é o de lesão pulmonar aguda induzida pela sepsis. Naturalmente, aqui não teríamos a participação do vírus e só mesmo do efeito, né, de sepse. Outro modelo também seria o da infecção pelo beta-coronavírus da hepatite murina, o MHV, a indução química de diabetes e posterior infecção pelo MHV, e a indução da obesidade com dieta e posterior infecção pelo MHV, né? Então, aqui, na verdade, esse segundo modelo, a proposta é de fazer em animais jovens e com mais idade. Então, nós teríamos uma das condições, né, de risco, uma comorbidade que seria a idade dos animais, o diabetes, que é outra comorbidade, e a obesidade, né? Bom, nós não temos resultados ainda, né? Temos só a ideia, temos só a proposta, mas já começamos com a padronização desse modelo de sepse aguda e, assim que possível, juntamente com os outros colegas que fazem parte desse projeto aí do edital 11 de 2020 da CAPES, vamos começar, espero que em breve, os nossos experimentos com a inoculação do vírus MHV. Aqui, então, nós temos a equipe docente envolvida nessa proposta, somos 3 professores do Departamento de Farmacologia, André Klein, Luciene Vieira e eu, do Departamento de Fisiologia, mais 4 professores, Juliana Tavares, Elaine Fagundes, professor Fresar, e o Pedro Guimarães, que vai falar a seguir, e também a Ana Paula Lucas Mota, que faz parte do corpo docente da Faculdade de Farmácia, também da UFMG. E aqui, essa é a família LSAT, obviamente não estão trabalhando todos juntos, mas no tempo, né, essas pessoas foram nossos colaboradores. Vejam que aqui temos a Ana Luísa, que é uma das organizadoras aqui do curso de verão, é doutoranda e ela participa desse projeto, assim como o Giovanni, que também faz parte desse mesmo módulo e que também trabalha conosco. Além desses 2 estudantes, estamos com a pós-doc Juliana Gregório, que realmente é quem está carregando o piano aí no início desse projeto. Tá bem? Agradeço mais uma vez e espero que eu não tenha gerado muitas dúvidas na cabeça de vocês. Perfeito, professora Miriam, muito obrigado, viu? Excelente contribuição aí para a gente no curso de verão. Agradecemos muito sua participação. Pessoal, nós vamos estar chamando agora, né, o último professor, o professor Dr. Pedro Pires, que faz parte do Laboratório de Biofísicas e Sistemas Nanoestruturados. Professor, né, já vi que você compartilhou sua apresentação, fique à vontade para começar sua palestra. Obrigado. Legal, obrigado, Giovanni. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite, dizer que eu estou muito feliz e, principalmente, compartilhar o trabalho que a gente vem desenvolvendo no laboratório. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Se não tiver, por favor, me dê um feedback. E, basicamente, hoje eu vou falar um pouquinho, né, vou tentar ser o mais breve possível, eu sei que o tempo já passou um pouco,
mas das vacinas de ácidos nucleicos, tá? Então, dar um panorama geral e falar qual que é a nossa contribuição também dentro desse tema. Bom, então acho que já é sabido aí de todos. 16, 18. Acho que alguém está com o microfone aberto. Eu acho que já é sabido, né, por todos aí, que nós temos aí as duas primeiras vacinas aprovadas, né, que foi a vacina da BioNTech e juntamente com a Pfizer e a vacina da Moderna, são vacinas de ácidos nucleicos, mais especificamente vacinas de RNA mensageiro, não é? E são vacinas que demonstraram aí uma eficácia global superior a 90%, maiores do que as outras, né, que a gente tem visto em seguida, e uma proteção significativa em idosos acima de 65 anos, né? E além do fato de ser uma vacina que não utiliza adjuvantes. Bom, mas para a gente, então, entender o funcionamento dessas vacinas, a gente precisa dar um passo atrás, né? E falar um pouquinho de uma informação básica, que é o fluxo de informação dentro da célula. Então, a gente sabe que o DNA, todo mundo consegue ver meu pointer? Enfim. Bom, o DNA é uma macromolécula que carrega toda a informação genética. E essa macromolécula está empacotada em proteínas, que são histonas. E para a gente encontrar uma informação precisa, né, a gente precisa fazer uma transcrição para a produção, então, do pré-RNA mensageiro, né? E essa transcrição do DNA vai gerar esse pré-RNA mensageiro, que vai passar em seguida por um processo de splicing, né, nos spliceosomes, para remover as regiões não codificantes, que basicamente são os introns, não é? Para então a gente ter... Pedro, Oi? desculpa, mas o compartilhamento da sua tela está errado, pois nós estamos vendo duas Entendi. slides com as anotações. Tá, deixa eu voltar aqui. Acho que eu tenho que compartilhar outra tela. Deixa eu resolver isso assim. Melhorou agora? Sim, agora está certinho. Obrigada. Então, basicamente, pessoal, o fluxo, voltando no fluxo de informação, né, então a gente tem um processo aí de transcrição para a produção aí do pré-RNA mensageiro, e seguido o processo de splicing para remoção aí das regiões não codificantes, né? Aí a gente tem, então, o primeiro RNA funcional, essa cópia, né, que vai, então, para o citosol. Chamando atenção aí para o processo de splicing, que foi alvo de prêmio Nobel de Medicina na década de 90, né, do professor Philippe Chat, que hoje é um dos fundadores da empresa Biogen. E aí, basicamente, esse RNA funcional, né, esse RNA mensageiro funcional, ele vai para o citosol para, então, ser traduzido nos riposomos, para produzir, então, proteínas que serão secretadas para fora da célula, né, proteínas que vão ser proteínas transmembrânicas, proteínas mitocondriais e mesmo proteínas que vão voltar para o núcleo para ajudar aí no armazenamento da informação, né? E por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque, basicamente, o ator principal, aí, o software, né? Software of Life, que é o que a Moderna gosta de falar, né? É o RNA mensageiro, né? E aí, basicamente, se a gente pensa em terapia gênica, dentro da terapia gênica, a gente tem tratamento com DNA plasmidial e temos também com RNA mensageiro, que é basicamente introduzir isso de forma exógena, um RNA que codifica para um antígeno específico, né, ou um DNA também, dentro da célula, para que, então, você tenha aí o processo ou diretamente do RNA no citosol ou do DNA no núcleo, para passar pelo processo de transcrição, splicing, então produzir um RNA mensageiro. Então vejam que quando a gente tem uma terapia gênica usando plasmídio, é só uma forma indireta da gente produzir, então, esse RNA mensageiro. Tá? Então, basicamente, o que é feito para as vacinas de RNA, né, que da BioNTech e da Moderna, é um RNA mensageiro que codifica para a proteína spike do vírus. Né? Então, esse RNA mensageiro ele é traduzido, né, no citosol e basicamente vai dar origem a um antígeno aí que a gente vai ter então a resposta imune e aí envolve, né, as células apresentadoras de antígeno.
Bom, e por que eu estou falando isso para vocês? Né? Porque não é basicamente simplesmente o RNA que constitui essa vacina, né? Porque o RNA em específico é uma molécula muito instável que é facilmente degradada por endonucleases, né? Em pH fisiológico, possui cargas negativas que, com o potencial de membrana, né, acaba gerando uma repulsão. Então, nós estamos falando de uma macromolécula que tem uma grande dificuldade em termos de estabilidade, de também passar, né, pela membrana plasmática para ser traduzido. Então, existe uma necessidade de um carreador para esse RNA mensageiro que codifica para a proteína spike, no caso da COVID, né? E esse carreador é que vai o quê? Fazer a entrega desse RNA no citosol e proteger também esse RNA contra degradação em vivo. Tá? Então, basicamente, o que eu trago aqui para vocês é o papel das nanopartículas. Então, a gente observar tanto a vacina da Pfizer e BioNTech como a da Moderna, elas usam nanopartículas lipídicas para carregar esse RNA. Então, a nanopartícula é uma estratégia muito interessante, né, para veicular ácidos nucleicos. Então, vejam aqui exemplos, né, de nanopartículas carregando DNA, RNA e também RNA mensageiro e também RNAs interferentes, né? Esse RNA, Small Interference RNA ou microRNA, né? Então, vejam que, de forma sistêmica, essa nanopartícula ela vai proteger esse ácido nucleico de degradação e vai promover o uptake desse ácido nucleico dentro da célula. Legal? Então, basicamente, essa é a estratégia usada pelas empresas. Então, muitas vezes a gente vê, né, falando das sequências de RNA, mas vejam que o que não é muito falado são as nanopartículas, né? E, basicamente, esse é o grande segredo das empresas, porque a sequência ela é pública, né? Então, a gente sabe, mas qual é a formulação específica para ter um poder, né, de potencial de transfecção aí nas células, principalmente células apresentadoras de antígeno, aí, que é o grande diferencial. Tá? E aí vejam que eu estou falando de vacina de RNA, mas... Deixa eu tirar aqui. Estou falando de vacina de RNA, mas vejam que temos vacinas também em fases clínicas de DNA. Né? Então, vejam aí na fase 1 e 2, uma dessas empresas é a Ionis, né, da Califórnia, que tem trabalhado também em vacina de DNA, e outras também ainda em fase pré-clínica, como no caso da nossa, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Bom, então, quais são as vantagens, né, basicamente, das vacinas de ácidos nucleicos? Velocidade de desenvolvimento. Então, vejam que quando a gente tomou conhecimento do vírus, né, em Wuhan, acho que em janeiro a Moderna já começou a construir essa sequência de RNA, em março já estava pronto, já começaram os testes, né, os testes aí pré-clínicos e clínicos. Né? Então, ela é facilmente escalonável, é um tipo de vacina que uma vez você tem uma plataforma desenvolvida da nanopartícula, basicamente você precisa só construir, né, um ácido nucleico que codifica para o antígeno do seu interesse. Né? Então, é muito mais simples de fazer e manipular em comparação, por exemplo, com proteínas, né, recombinantes, organismos atenuados. É mais barata, né, por dose, se a gente comparar. Pode codificar aí para qualquer antígeno. Em termos de segurança, né, consideramos aí mais seguro, e expressa aí proteínas ligadas à membrana. E aí, basicamente, estamos focando bastante aqui em Moderna e BioNTech, mas vejam que existem outras empresas também focadas no desenvolvimento de vacinas a ácidos nucleicos. Tá? E aí temos a CureVac, que em breve tem aí mais um produto no mercado, e a Ionis, que é a vacina de DNA. Tá? E muita gente trabalhando aí com terapias usando RNA. E é importante mencionar também que, embora essas empresas apareceram aí com a vacina, né, para a COVID, elas já estão trabalhando nisso há muito tempo, ou seja, para outras doenças. Né? Então, já existem vacinas de RNA mensageiro em testes clínicos para outras doenças. Inclusive, a Moderna tem já vacinas em testes clínicos para Zika, né, chikungunya, e também a BioNTech da mesma forma. Tá? E a Moderna ainda tem vacina terapêutica para câncer em fase clínica, fase 1, 2. Tá? Então, foi um anúncio feito em 2017. Então, vejam que ela ainda permanece em fase clínica. E aqui alguns exemplos, né, de outras
tipos, né, de vacinas e alvo que estão aí em desenvolvimento. Aqui é basicamente tipo de RNA que algumas dessas empresas trabalham. Então, a gente tem RNA com modificação, temos RNAs que são autorreplicantes, eu acho que não vou entrar tanto em detalhe, mas basicamente existem estratégias diferentes para a gente usar esse ácido nucleico, ou seja, torná-lo mais estável, né? Aumentar o número de amplificação dentro da célula, legal? De replicação, desculpa. Bom, então, dentro desse cenário, falar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa, né? Então, trabalho, como o professor Fresar já falou, nós trabalhamos juntos no laboratório de biofísica e sistemas nanoestruturados, e a gente está muito interessado na compreensão fundamental de como que as nanopartículas vão afetar a entrega aí de ácidos nucleicos em células e tecido-alvo. Então, basicamente, qual que é o nosso interesse? Né? Estudar a relação estrutura, atividade e biodistribuição de nanopartículas. O que eu posso mudar na estrutura química da nanopartícula que vai afetar na sua biodistribuição e efeito? Tá? E aí, dentro disso, a gente tem um projeto de vacina, que é a vacina de DNA, então ele tem esse título aí gigante, mas basicamente ele fala, né, do nosso projeto de vacina de DNA. Tá? Então, a gente está trabalhando aí em vacinas por duas vias diferentes, via intranasal e via intramuscular, e também usando proteína diferente do coronavírus. Né? Então, nós estamos usando um DNA que codifica para a proteína spike, mas também estamos pensando aí nessas variantes que estão surgindo, né? Tá todo mundo aí de olho, né? Então, a gente está pensando em regiões mais conservadas do vírus também, por isso a gente trabalha com uma vacina de DNA que codifica para a proteína M, né? E uma mistura das duas também. Então, é isso que a gente está desenvolvendo agora. Bom, e basicamente, para construir essa vacina, né, essas nanopartículas, então vejam que as imagens, essas já são imagens das nossas nanopartículas carregando por microscopia eletrônica de transmissão, então elas já são nanopartículas carregadas com DNA, tá, que codifica para a proteína S, nesse caso aqui. Essas nanopartículas são produzidas pela mesma técnica usada pela BioNTech Moderna, que é a microfluídica. Então vejam que a gente tem aqui esse dispositivo, esse chip no canto superior direito aí de vocês. Então, é esse chip aqui que a gente usa para a produção das nanopartículas, que é basicamente a entrada, um dispositivo onde eu tenho várias entradas e uma saída. Então, essas entradas aqui são os precursores, os lipídios que a gente sintetiza, né? Então, são lipídios customizados, que nós mesmos sintetizamos no laboratório, não é disponível comercialmente, para produzir, então, a nossa nanopartícula. Tá? Bom, e basicamente esse slide é para mostrar para vocês que a gente faz, então, diferentes combinações, ou seja, arranjos nas estruturas dessas nanopartículas. A gente brinca com a estrutura delas para ver qual delas, né, tem maior seletividade, especificidade, por exemplo, para órgãos linfóides. Então, aqui eu estou em representação, né, de linfonodos dos vasos linfáticos e coisas que a gente pode modificar na estrutura dessas nanopartículas para aumentar a especificidade, né? Coisa que a gente pode brincar aí nessa estrutura para aumentar aí a biodistribuição e a captação por tecidos linfóides, como no caso do linfonodo, tá? E aí eu estou falando de superfície, né? Decorar a superfície dessas nanopartículas, podem ser nanopartículas pegyladas ou com algum ligante que seja específico para algum receptor superexpresso em células, brincar um pouquinho aí com o tamanho, né? Então, a gente sabe que tamanhos maiores são mais fáceis de serem reconhecidos pelo sistema monofagocitário, modificar cargas da superfície, né? Composição lipídica, tá certo? Então, são tudo coisas variáveis que a gente tem trabalhado para entender aí o que isso pode afetar. Basicamente, para o nosso projeto, o que a gente tem feito? A gente trabalha com códigos de barra de DNA. Tá? Então, a gente produz dezenas de nanopartículas diferentes, tá? De constituição química distintas, e cada uma dessas nanopartículas a gente coloca um código de barra de DNA diferente. Né? E aí a gente faz um pool dessas nanopartículas, misturamos todas elas em um único pool e injetamos em um único animal. E aí, basicamente, a gente consegue, então, remover esses órgãos, e os órgãos de interesse, no caso da vacina, são órgãos linfóides, e a gente está pensando aí
em baço, linfonodo, e estamos incluindo também o pulmão, né, com o professor Remo, que é grande colaborador aí também no projeto, para a gente identificar exatamente qual nanopartícula dessas dezenas que nós produzimos tem maior biodistribuição para esse tecido linfóide. E é a partir dela, então, que nós selecionamos aquela melhor nanopartícula com maior potencial para a gente avançar, então, na produção da vacina. Tá? Então, aqui é uma imagem ilustrativa de um artigo que eu já publiquei, mas basicamente mostrando isso. Né? Então, a gente tem aqui um heatmap com diferentes formulações. Então, vejam aqui no eixo X, né? Diferentes formulações, estou chamando de F1 a F16, e vejam que cada uma dessas formulações, elas têm constituição química diferente. E essa constituição química diferente nos fornece biodistribuição também distinta para diferentes órgãos, né, e tecidos. Então, vejam aqui agora no eixo Y, essa biodistribuição. Tá? E a gente consegue correlacionar isso também com efeito. Né? Ou seja, será que é só ter maior biodistribuição para um órgão linfóide já é um sinal que ela pode ser melhor? Não, né? A gente também precisa correlacionar isso com a expressão daquele antígeno nosso de interesse. Aí, no caso, nós usamos aqui um promotor, que é a luciferase, só para a gente ver essa expressão de luciferase usando formulações distintas. Então, vejam, né? A gente pegou aqui na extremidade uma ruim, uma mais ou menos aqui, F6, outra melhorzinha um pouco, F9, e uma muito boa, F16. Então, vejam, né, que a expressão, por exemplo, em baço e fígado foi muito maior do que uma que teve pouca de biodistribuição, que é F01. Né? Então, estamos trabalhando também, isso aqui é mais de RNA mensageiro, mas atualmente a gente está fazendo isso em parceria com a Fiocruz, e a gente está fazendo esse sequenciamento profundo, né, o Deep Sequencing com eles. Em breve a gente já tem esses resultados aí também. Bom, e basicamente, como eu falei para vocês, na nossa proposta de projeto, são na verdade, a vacina por duas vias de administração diferentes. Né, que é a via intramuscular, que nós estamos testando, e também a via intranasal, tendo em vista que a imunidade de mucosa é uma coisa bastante importante quando se fala, então, aí de coronavírus. Né? A porta de entrada aí é pulmão, né? A ECA2. Tá? Então, nosso esquema de administração, então, basicamente, o que nós já fizemos? Nós já imunizamos animais imunocompetentes, já vimos que esses animais, tanto por via intramuscular como via intranasal, eles têm uma resposta celular bastante promissora, né, no sentido de produção de interferon gama, tanto por CD4 como CD8, né, não trouxe os dados aqui, a gente ainda está deixando isso um pouco sigiloso, né, para ter aí, e a gente está trabalhando agora na produção, né, na análise de produção de anticorpos, tá? E resposta também imune. Então, como perspectiva, né, desse trabalho, o desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19, mas lembrando que essa plataforma que a gente está criando, né, ela pode ser usada para várias outras doenças. Então, basicamente, o que a gente precisa? Simplesmente usar um DNA, um RNA, que vai ter que codifica para um antígeno de interesse. Né? Então, a gente pode, a partir desse projeto, né, alavancar aí uma plataforma para outros tipos de doença. E aí eu incluo, né, Zika, chikungunya, maiaro, dengue, inclusive vacinas terapêuticas para câncer. Tá? Então, nós estamos falando aí também de um produto que é escalonável, microfluídica, né, não dei tanto detalhe aí na técnica, mas ela permite aí uma reprodutibilidade muito significativa e também produção rápida, né, usando um baixo volume de solvente. Tá? E também temos aí como perspectiva determinar se proteínas não estruturais, né, como no caso aí de outras doenças como o dengue, vão expressar aí uma resposta celular humoral robusta. Tá? Então, como vocês viram, né, é um projeto bastante desafiador e para isso a gente conta aí com vários professores do departamento, né, com muita experiência. Meu parceiro, o professor Frederico Fresaro, o Remo, que na parte de imuno, né, a gente tem feito muitas coisas juntos. O grupo professor Mauro, da Vivian, né, a professora Silvia Guatmozin, a professora aí, Virgínia, que nos ajudou bastante aí na escrita do projeto, a Andréia, da Fiocruz, uma equipe da Unicamp, professor Rubem da Química e também a Lirlande da Farmácia. E a equipe, né, que tem
que está na linha de frente, né, como a Miriam falou aí, tocando piano, né, o Pedro, trabalhando aí pós-doc, trabalha bastante aí comigo e com o Remo. A Laís, que é a doutoranda, né, que é o projeto de doutorado dela, que está aí, passa as madrugadas aqui no ICB também com a gente, né, para análise aí da vacina. O Anderson, pós-doc lá da Silvia, parte de biologia molecular. A Heloísa também, de doutorado, que tem um projeto bastante interessante voltado aí para MHV e também para vacina de proteína, né? A gente tem feito coisas em paralelo. A Virgínia, né, pós-doc do laboratório, que nos ajuda muito. Aí a Sabrina, também, que faz parte do curso de verão, né? A Sara, aluna de doutorado do Remo. A Ana Carolina, né, minha aluna de mestrado, que sabe muito de biologia molecular, está ajudando a gente bastante aí, na parte de sequenciamento. E o Diego, pós-doc aí do Remo, né, que está ajudando muito aí na parte, e tudo, né, praticamente, na parte de patologia também. E agradecer aí aos órgãos de fomento, né, CNPq, CAPES, MCTI, que estão apoiando a gente, a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, que tem um papel aí muito importante, tem acreditado no nosso trabalho, o ICB, o Programa de Fisiologia e Farmacologia, os parceiros internacionais, né, o meu colaborador, tanto no MIT como na UPenn, e agradecer novamente o curso de verão, né, pela oportunidade de compartilhar com vocês aí o projeto. Acho que é isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez, e passo a palavra aí para o Giovanni. Muito obrigado, professor Dr. Pedro. Ficamos muito felizes com a sua contribuição. Novamente, né, nós do curso de verão agradecemos muito a participação de vocês, professores. É muito importante as suas contribuições aqui. Então, assim, novamente agradeço a todos vocês. Pessoal, nós vamos abrir agora para as perguntas, tá bom? Eu peço vocês para direcionar as perguntas para um professor específico, ou que se for uma pergunta mais ampla, né, para que outros professores também possam responder. Aí, pelo tempo, né, a gente vai abrir para 3 perguntas, e as que a gente não conseguir responder, a gente vai estar pedindo para vocês mandarem e-mail para o professor. Giovanni, tem uma mensagem, uma pergunta do Cláudio. Ele fala: poderia ser tentada a utilização da nanopartícula em coelhos? A biodistribuição poderia ser melhor? Beatriz, a pergunta foi direcionada para algum professor ou foi geral mesmo? Foi escrita na hora da palestra do professor Pedro, mas ele não especificou. O modelo animal, né, para análise de biodistribuição que a gente tem usado é camundongo, né, assim como os dados pré-clínicos das outras, por exemplo, da Moderna, da BioNTech, né, basicamente foram publicados em camundongo. Lá, me parece, né, que, por exemplo, a Anvisa, ela, para a parte pré-clínica, ela preconiza o uso de 2 espécies diferentes, né, mas eu estou achando que aí não é o caso para o COVID. Acho que até para você entrar para a parte clínica, para testes clínicos na Anvisa, você precisa de uma anuência prévia. E essa anuência prévia depende dos dados pré-clínicos que você apresenta. Mas existe aí uma grande discussão em relação a isso, tendo em vista aí o dossiê de dados pré-clínicos que foram apresentados em outros países, né? Mas, basicamente, eu acho que, em termos de biodistribuição, né, o que a gente tem usado é camundongo. A gente tem um outro também, que é o hamster, né, que eu acho que o professor Mauro tem começado a trabalhar com ele. Mas coelho eu nunca vi, não, ninguém trabalhando. Tem se trabalhado macacos, né, e hamster e o camundongo. Não saberia te dizer, não, Giovanni. Perfeito, professor, muito obrigado. Beatriz, tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta para a professora Virgínia. Seria possível imaginar o Fulerol como um medicamento disponível em hospitais e farmácias? Se sim, em quanto tempo? Olha, desenvolvimento
de medicamentos que chega até a clínica, isso pode demorar 10 anos, por exemplo. E de cada 10.000 moléculas que você testa, uma vai chegar para uso clínico. Então, assim, é muito difícil de eu responder na fase que a gente está. A gente trabalha para isso, tá? Para a possibilidade de um dia chegar lá, mas, efetivamente, na fase que está, é difícil de eu te dar uma resposta assertiva, precisa. Mas, de qualquer forma, ela, inclusive, pode servir como base para desenvolvimento de derivados dela que possam ser melhor, digamos assim, mais eficazes, mais potentes, etc. Mas pesquisa farmacológica para desenvolvimento de fármacos é isso mesmo, né? Ela requer tempo, perseverança, dedicação, insistência, e é isso aí. Espero ter contemplado sua pergunta com uma boa resposta à altura da sua necessidade de saber, da sua curiosidade. Sim, obrigada, professora. Pessoal, mais alguma pergunta? Bem, acredito que não, pessoal. Mas, de qualquer forma, os professores, né, reforçaram, e nós vamos estar reforçando também, que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem acionar os professores pelo e-mail, nós da comissão do curso de verão. Novamente, eu passo aqui para agradecer a todos os professores pela contribuição na nossa mesa redonda. Assim, foram temas pertinentes, principalmente relacionado ao nosso módulo de Covid-19, então nós ficamos muito felizes com as suas contribuições. Agradeço em especial, né, à organização do curso de verão e a todos vocês presentes aqui até o momento. A gente vai deixar a sala mais uns 5 minutos aberto, e quem quiser discutir algo, fiquem à vontade. Muito obrigado, viu, pessoal? Professores, para não ocupar mais o tempo de vocês, vocês fiquem à vontade, tá? Para deixar a sala. Qualquer coisa a gente encaminha as perguntas para vocês. Muito obrigado. Nós estamos querendo ficar aqui para trocar figurinha. Não? Virgínia foi embora? Virgínia. Não, Miriam, eu estou aqui, eu só tirei minha câmera. Estou vendo aqui que nós estamos cabeludas, né? Pois é, faz mais de ano que eu não vou no salão cortar o cabelo. Eu Vou consegui doar. cortar. Consegui Foi. cortar em novembro, mas depois disso já andou. Eu não estou 13 meses sem cortar meu cabelo. É mesmo? Isso. Bom, e aí? Tudo bem com você?
Tudo jóia. E vocês? Ah, Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar meu cabelo grande. Tô sabendo que tá tudo bem com você. É? Ué. Tem novidades? Ué, depende, né? Não sei o que você está pensando. Mas talvez. Sempre é bom, não é? Mas depois a gente conversa. Eu não sei exatamente o que é, de repente